Olá, a conversa de peso de hoje vai falar de rádio, televisão, de comunicação, da nossa Vale TV. Natural de Pelotas, o filho do seu Eli e da dona Sandra, cursando processos gerenciais, estudou Química na Liberato, componentes de calçados no Senai e Product Management na escola DNC. Casado com a Eliana, o pai da Ana e do Isaac é badeirista, cristão, foi diretor numa empresa de tingimento têxtil, executivo comercial no Grupo Sinos, coordenador comercial no Grupo Dial, diretor executivo na Rádio Felicidade, é gestor artístico, onde acompanha a carreira de alguns artistas, e desde fevereiro, diretor da nossa Vale TV. Hoje teremos uma conversa de peso com Giovanni Rodrigues Dias. Gil Dias, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Esse nome artístico nasce como exatamente, hein, Gil? 2005 ou 2006. Você lembra que tinha uma febre na época que o Ronaldinho Gaúcho jogou no Barcelona? Fez... Como não, né? Ele não deu conta do Inter? Como não lembrar dele, né? 2006. Não, ele estava meio... O Barcelona estava desfalcado, não esqueça disso. Mas nessa época tinha um lateral, que era o Gil Brock, holandês. Tal. E aí nessa época surgiu o Gil. Aí começaram a me chamar de Gil, porque o nome dele também é Giovanni. E aí tu também é boleiro, né? Não sou boleiro, não. Ah, mas... Jogo bola. Até hoje joga bola. Jogo bola, gosto muito, inclusive. Não é pra qualquer um, né? Em alta performance, assim, com a tua idade... Como assim com a minha idade? É uma brincadeira, né? Assim, cara? Brincadeira de etarista, mas entre amigos aqui, não, mas eu faço 45 anos. Sabe que é depois do... Junto com a Vale TV, inclusive. Junto com a Vale TV. 9 de maio. Excepcional, essa informação é excepcional. 9 de maio, junto com a Vale TV. Sexta-feira, né? Coisa linda. Não sei quando é que foi a hora. Depois, já foi a hora. Já aconteceu. Já aconteceu. Sexta-feira. Nosso evento especial aí. Alguma sexta-feira. Ô Gil, de Pelotas pra cá, pequenininho, é? A gente veio de Pelotas para Canoas quando eu tinha 9 anos de idade. Tem referências, então, vivas de Pelotas? Poucas, muito poucas, assim, porque a gente sai de Pelotas, ali o centro urbano, e quando eu tinha 3 anos de idade, e a gente vai morar, o meu pai recebe uma proposta de trabalho numa granja, para ser motorista de caminhão numa granja, e a gente se muda para essa granja, aí fica morando lá até os 8, 9 anos, quando eu venho para Canoas. Então, teu pai já tinha a vivência cristã dele? É uma referência dentro do universo, né? Não, ele na verdade, quando eu nasci, eles frequentavam, logo depois deixaram de frequentar. Quando a gente foi para morar na granja, aí de fato deixou de frequentar. Quando a gente veio para Canoas, ele não voltou depois quando voltou a frequentar a igreja, né, assiduamente, assim, quando eu tinha 11 anos. Então, 3 anos depois. Foi dentro da igreja que a bateria nasceu para ti? Foi. Muitos músicos se formam a partir dessa vivência, né? A igreja é uma grande formadora de profissionais da música. Hoje não só da música, mas como do audiovisual também. Um grande formador, um núcleo de formação de pessoas que exploram isso para oratória, para palestra, enfim, não é só mais o núcleo musical que é formado dentro das igrejas, mas muitos outros, né? Então, é legal, uma pergunta interessante essa que tu faz, uma reflexão interessante, porque acaba assim o meio cristão, evangélico, principalmente, formando muitos e muitos profissionais em muitas áreas. Grandes artistas brasileiros hoje vieram desse universo. Nos Estados Unidos é muito comum, né, inclusive, artistas do meio secular, que é uma divisão... Família Jackson, por exemplo. Família Jackson, exatamente. Nasceram dentro da Katy Perry, o nome que me vem mais Elvis Presley. Perfeito. Batista, né? Batista.
Hoje, e em Novo Hamburgo, o que te leva para a química exatamente? Hein? Tanto no curtimento, aliás, no calçado, mais o desenho ali, mas a indústria química que te forja, né? Sim, cara, eu começo a trabalhar efetivamente aos meus. Quando eu chego próximo dos meus 15 anos. Na verdade, sempre fiz alguma coisa, uma coisa ou outra, sempre cavoquei alguma coisa para fazer, mas de fato, assim, a minha vida profissional começa com 15 anos. E eu tenho uma breve experiência, muito breve, assim, brevíssima experiência no calçado, e que eu não gostei. E aí surge uma oportunidade para trabalhar na indústria têxtil, que era o setor onde a minha mãe já trabalhava há mais tempo, desde que a gente veio para Novo Hamburgo, inclusive. E aí surge essa oportunidade, eu acabo gostando. Mas também é têxtil voltada para o mercado calçado. Como tudo na época, né? Então, sim, muito voltado para o mercado calçadista. E aí começo a trabalhar, começo a gostar, produção, depois aprendo a desenvolver, a trabalhar de colorista, que eles chamam de colorista, que é quem desenvolve as cores. E aí vou para o laboratório de desenvolvimento e análises químicas. E ali surge uma paixão assim, pela química, de forma que dura, né? Depois a gente vai falar mais, mas assim, ali eu me apaixono, daí eu vou estudar química, né? Para entender aquilo que de fato eu já fazia na prática, né? Chegando a ter a tua empresa. Alguns 9 anos depois, isso com 15 comecei, com 9 anos depois eu monto a minha empresa de tingimento têxtil também. E aí começa uma história da GM Tingimentos, que durou aí 11, 12 anos. Atuamos por 12 anos no mercado. Muito legal, mas experiências muito boas assim eu tive. De escassez, muita escassez. Vivendo a montanha-russa do calçado. Muita escassez, claro. Momentos muito bons onde a gente faturou muito bom, momentos muito bons que faturou muito bem. O meu sócio era o meu irmão, nós éramos sócios, ambos tínhamos experiência, tínhamos passado pela mesma empresa, e aí foi um período muito legal, assim, cara, de muito aprendizado, muito aprendizado. Onde é que tu entendeu que comunicação seria um destino para a tua vida, hein? Quando tu chegou no Grupo Sinos lá, um convite muito especial de um amigo, tu já teve essa noção de cara, assim? Não, na verdade não. Eu nunca me imaginei trabalhando com comunicação, na verdade. Só que quando a gente encerrou as atividades da empresa, eu não queria mais trabalhar na indústria, eu não queria trabalhar mais para a indústria. Havia sido traumático aquele período de muita escassez, de poucos momentos de fartura. E aí a gente teve uma situação traumática assim, na família, a perda de uma pessoa que gerou um trauma muito grande. Tua irmã? A minha irmã. E aí, nova caçulinha da família. Caçula da família. E aí eu percebo na época, eu e meu irmão percebemos na época que a gente vivia muito para trabalhar, era uma vida sem qualquer regra, assim, né, de jornada de trabalho, era uma coisa muito... porque tinha que fazer acontecer também, né? E aí aquilo ali, a perda dela fez com que a gente repensasse alguns caminhos, alguns passos que a gente estava dando no sentido... Esse episódio, eu não quero aprofundar ele, mas só para a gente fazer essa referência em homenagem a ela e aos teus pais e vocês, enfim, é muito curioso como a indústria da comunicação trata isso como um espetáculo, né? E o quanto com certeza se vendeu jornal, rádio, TV naquele momento, de uma cena completamente inusitada, né? Num sítio de lazer aqui da nossa região, quando se desprende uma tirolesa e vem com tudo para cima dela, né? Sim, atinge ela. E ela falece instantaneamente. Né? Sim. E o quanto a gente não percebe que amanhã, ou que poderia neste caso, inclusive, sermos nós, e acaba tendo contato depois com a pessoa que viveu muito intimamente essa situação toda, né? Eu me lembro dessa situação de muitos anos atrás, o quanto
evidentemente que nunca consumi a notícia dessa forma, mas o quanto isso foi chocante, né? Impactante. Sim. E quantas pessoas vivem esse lado triste assim, da vida das outras pessoas. Parece que a tragédia é uma coisa que atrai. Sim, gera engajamento, né? Foi o lado mais nefasto da comunicação. Né? Exatamente, concordo contigo. Muito traumático, né? Uma situação, uma perda por si só, ela já gera, né, muitos sentimentos, assim. Mas ela era caçula, a gente estava se preparando para o aniversário de 15 anos, ela tinha 14 anos, foi no Natal, então assim, 25 de dezembro, de Natal, né? 25 de dezembro de 2012, aconteceu isso tudo, então acaba tomando uma proporção muito maior, né, de trauma, assim, vamos dizer, né? Mas enfim. Ô Gil, conta para mim, de que forma a comunicação foi te ganhando? Então, fechamos e finalizamos os trabalhos da empresa, resolvemos então encerrar. O meu irmão foi o primeiro a sair, ele instantaneamente, assim, já disse, logo depois do período de luto ali, algumas semanas, ele já volta e diz que não queria continuar, faria outra coisa da vida e tal, estava trabalhando demais, estava perdendo também o crescimento das filhas, né? Já tinha 2 filhas na época e não quis mais. E aí eu fico para finalizar alguns contratos, algumas coisas que tinha que encerrar e tal. E aí encerrei 2014 ou 15, 14. E eu estava decidido a não trabalhar mais para a indústria. E só que eu não sabia, não tinha um caminho, uma linha que, eu quero seguir essa linha. Não sabia nada, eu estava muito... A música nunca foi uma opção profissional? Nunca foi profissional. Diretamente, não? Não. Indiretamente, tu faz isso até hoje? Eu faço isso até hoje. Aliás, além de diretamente ser um baterista... Sim. Hoje ela está muito mais presente na minha vida, no sentido de assessoria, de gestão, está muito mais presente. Mas não queria mais seguir o caminho da indústria, não queria mais trabalhar nesse setor, sem saber o que queria, na verdade. Até brinco com o Pablo, quando eu participei do programa dele, eu fui talvez o único pobre da face da terra que conseguiu fazer um ano sabático. E aí eu lembro que eu finalizei todas as atividades da empresa num fevereiro de 14 ou 15, agora não vou recordar. Mas eu voltei a pensar em procurar alguma coisa fevereiro do outro ano. Né? Foram 12 meses de absolutamente nada, assim, sem fazer nada. Mas ele fazia o quê? Olhava pro teto, saía esmo? Olhava pro teto, não, na verdade, para não dizer... Não, lógico, né? Sempre me perguntei, mas para não dizer que não fiz nada, pintei a casa... cortei grama como nunca, assim, mas nada assim. A grama nunca teve tão baixinha, tão paradinha, tão direitinho. Nunca. Coisa linda. A minha mulher adorou esse período, por isso. Muito bem. Quero saber aí como é que funciona a Rádio Felicidade. 7 anos, né? 7 anos. Dirigindo a rádio. Depois desse período do sabático. E a chegada da Vale TV. Eu digo que o Gil fez um trabalho tão bem na Rádio Felicidade que ela foi vendida para um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. É verdade. E hoje a gente tem a alegria de contar com ele aqui como nosso gestor. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Gil Dias. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da nossa Vale TV, Gil Dias, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda. E o apoio de Locfair, fechaduras e acessórios. Gil, te provocava na nossa saída para o intervalo, né? Sobre 7 anos de Rádio Felicidade. Sim. Botou a Rádio Felicidade no mapa de muita gente. Graças a Deus, né? Para muita gente. Deixa eu só conectar. Depois desse período sabático, eu recebo o convite de um amigo para trabalhar na rádio do Grupo Sinos, na Rádio ABC, na época AM. E eu nunca tinha entrado, quer dizer, tinha visitado uma única vez uma rádio, mas não fazia ideia de como funcionava e nada. Ali surge a paixão pela comunicação. Então eu fico um ano e meio ali, recebo a proposta para ir para o Grupo Dial, que era na época o detentor da Rádio Felicidade, a 90.3. Depois de algumas vai e volta, a gente aceita, vai, e aí começa uma jornada de reconstrução. Eu digo reconstrução porque de fato é isso, né? Que aconteceu com a 90.3, a Felicidade. Colocamos, graças a muito trabalho, assim, uma equipe muito engajada também, colocamos a 90.3 no radar de muita gente. Ela é uma rádio gospel, né? Era uma rádio gospel cristã, mas que não tinha aquela coisa como a gente está acostumado a enxergar normalmente, de a pregação normalmente, né? Ou o culto acontecendo. Sim. Aquelas coisas os estereótipos que a gente também não acha legal, né? Sim, os rótulos, né, que normalmente são colocados. Cara, esse era um dos desafios, Rodrigo, porque quando a gente chega lá, ela era assim ainda, Rádio Felicidade Gospel, e essa palavra gospel, ela foi sequestrada pelo público evangélico, o pentecostal, assim, né? Então a palavra gospel, ela tá muito ligada ao evangelho pentecostal, logo a uma programação de muito pastor orando, pregando, ministrando, uma coisa muito voltada para dentro da igreja. Nós não queríamos, né? Tu enxergava um outro caminho que não este. Eu enxergava um caminho, assim, eu não queria enxergar esse caminho, eu não queria ver esse caminho, porque ele te limita em muitos sentidos, né? Comercialmente, tu é, assim, tu não gosta tem... do pastor de uma denominação, não vai ouvir todo o restante da rádio. Não, e quais as marcas querem, né, conectar com esse perfil de programação? Porque é arriscado, porque tu terceiriza a tua programação, tu terceiriza também o conteúdo, as pautas, e eventualmente uma pauta pode ser conflitante para o mercado e as marcas não querem conectar. Então o único caminho possível para a felicidade era ela se tornar algo que não existia. E eu digo que não existia porque todas as rádios voltadas para esse público a nível Brasil, ou elas são evangélicas, gospel, ou elas são católicas, ou elas são luteranas, ou elas são adventistas, mas elas sempre têm uma segmentação muito específica dentro da ramificação cristã, né? A felicidade tinha que ser algo que englobasse tudo. E aí nós precisávamos criar meios de alcançar todo mundo e ainda assim se tornar atrativos, um veículo atrativo comercialmente falando. E aí começamos a construir a felicidade, a marca perdão Felicidade. do trocadilho, dá para imaginar que a rádio seja de muitos ouvintes fiéis? É exatamente isso. Eles são como quem ouve lá a Rádio Gaúcha, por exemplo, é sempre Rádio Gaúcha. Tem isso na... porque não tinha uma grande concorrência, me parece, nesse nicho que... O problema geral, assim, é que as rádios, as cristãs, evangélicas, gospel, né, elas são criadas para atender o público da igreja em questão. E aí, cara, quando tu segmenta, assim, a comunicação, eu acho que foge, inclusive, do conceito comunicação, né? Porque é uma sequência do culto, é uma sequência daquilo que é falado dentro da igreja, ou seja, tu exclui todo mundo que não faz parte da tua bolha, né?
E aí, para mim, sempre vai parecer muito estranho essa exclusão de, aqui a gente só fala aquilo que falava no culto. E eu não queria fazer isso com a Felicidade. A Felicidade é uma das grandes concessões, assim, de rádio do Estado. E aí tu imagina, a gente tínhamos uma Ferrari na mão e atendíamos um público que só precisava, talvez, de um carro popular, de um Fusca, né, no sentido de proporção, assim. Então a gente precisava fazer com que a Felicidade... Porque ela estava presente em mais de 100 municípios. 130 municípios nós alcançávamos. E nessa faixa de abrangência dela, quase 5 milhões de pessoas. Imagina. Para te falar para 1.000, 5.000, eu acho que é muito pouco. E aí levei essa proposta para os donos na época, eles super toparam, entenderam os desafios que eram, né, porque a gente praticamente zerava a programação, reiniciava uma coisa nova, com novas propostas, com um novo propósito, e muitas coisas a gente ia romper, né, muitos caminhos que estavam atrelados a isso. As relações comerciais iam deixar de caminhar com a gente, relações institucionais também iam ter que se refazerem. Enfim, deu tudo certo. Fala um pouquinho das tuas ideias para a Vale TV. O que te faz estar aqui e o que tu enxerga para ela? O que as pessoas vão começar a ver? O que as pessoas já começaram a ver? Fez o Rodrigo. Muito bom, muito bom. Um aperto ao vivo. quase ao vivo. Cara, eu falava no nosso encontro lá de planejamento estratégico sobre conexões improváveis, né? E eu nunca imaginava, assim como eu nunca imaginaria que tivesse passado pelos veículos que eu passei, que eu um dia estaria na Vale. Mas é um outro universo, né? Não, eu já imaginei um ano antes. Né? Você, um homem de fé, né? Um homem de fé. Um homem de fé, um homem de fé. Campanha. Mas eu não imaginava, assim, porque para mim era tudo muito voltado ao rádio, assim, né? Áudio, a atenção ao áudio, as prioridades totais ao áudio e a qualidade do áudio. Então, assim, até para trabalhar com a vaidade de apresentadores ou a ausência dela, né, era mais fácil porque tu não tem imagem, tu não mostra a cara. Então, assim, vir para a Vale TV desperta me lança no colo um novo desafio que é tão grande quanto foi, tão absurdo quanto foi o da Felicidade. Ou até do ABC, né? Enfim, foi pouco tempo, mas muito focado no comercial. Da Felicidade eu tinha a condição de criar uma outra coisa. A Vale é exatamente isso. Agora, são 16 anos no ar, né? Contribuindo para a sociedade de várias formas possíveis. Então eu não vejo... talvez eu não enxergue a grandeza que a gente pode alcançar, mas eu vislumbro ela. Eu sei que a gente pode ir muito mais longe do que a gente já chegou. Respeitando a história que tu faz aqui de 14 anos, eu acho que a gente tem muito mais gente para impactar do que somente na televisão. A gente pode ser muito mais. A gente vem falando muito sobre isso. A gente pode ser muito mais do que uma televisão. A gente pode também ser uma televisão. Então a Vale... A minha proposta para ti sempre foi, cara, a gente precisa transformar a Vale numa plataforma em que ela alcance inúmeros públicos em inúmeros segmentos, em inúmeros maneiras de consumir conteúdo. Então, a gente está falando de multiplataforma, né? E é um desafio absurdo, né? E como tu enxerga a programação, hein? Atendendo todos esses públicos em cada plataforma específica. Muito diferentes, né? Vai ter que ser em cada plataforma específica. É. Mas eu acredito que o todo, ele sempre alcança alguém. Eu acredito que mesmo que o conteúdo... Eu acho que vai muito da nossa condição e capacidade de criar coisas específicas para cada plataforma. Mas eu não tenho dúvida que o público que consome o digital, o conteúdo que é veiculado no digital também pode alcançar alguém da TV ou qualquer canal que seja analógico no sentido, né? Então, maravilha! Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história e principalmente lançar alguns spoilers aí do que vem pela frente. Tem muita coisa boa, né? Bem-vindo, Gil. Obrigado.
No oferecimento de Sicredi, Mercado Feiras e Eventos, Faculdade INH e Lockfair Fechaduras e Acessórios, um convite muito especial. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.